Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga e hoje a gente vai falar sobre a energia mecânica, né? Certo? E também da conservação da energia mecânica. Bem, quando a gente fala em energia mecânica, a gente vai falar de uma energia, bem, basicamente de origem mecânica, mas que vai se referir a 3 tipos de energia, considerando características como movimento, campo gravitacional e deformação, né? Essas energias a gente vai dividir em basicamente 2, a gente chama uma de energia cinética e a outra que é a chamada de energia potencial, né? Onde essa energia potencial ela é dividida, né, pode ser de 2 tipos. A gente tem energia potencial gravitacional e temos a energia potencial elástica. Essas 3 formas de energia mecânica, certo? Energia cinética a gente pode denominar por EC, de energia cinética, potencial gravitacional vamos chamar de EPG e elástica de EPE. Né? Algumas vezes energia potencial pode aparecer como U, que daí é do inglês, no potential, certo? Bem, essa energia mecânica, que se divide nessas 3, certo? E para essas 3 formas de energia nós temos uma unidade de medida, né? Unidade de medida de energia a gente chama de J de joules. É a forma como a gente vai medir essas energias, medidas em joules, força em newton, massa em quilogramas, tempo em segundos, energia em joules, certo? Pois bem, começando pela energia cinética, EC, temos a expressão para o cálculo dela sendo mv ao quadrado sobre 2. Né? O cálculo da energia cinética. Se vermos essa expressão, o que nós temos ali, né? Que essa energia cinética, ela depende de velocidade. Tá? Então, a energia cinética é uma energia que a gente vai associar a quem? A gente vai associar ao movimento, certo? Energia associada ao movimento, energia cinética, certo? Depois a gente vai tratar alguns exemplos de como é que pode aparecer essa energia em algumas questões. A segunda expressão que nós temos, energia potencial gravitacional, EPG, que é massa vezes aceleração gravitacional vezes a altura, né, de que o corpo está de uma certa superfície. Tá? Que vai ser mais claro fazer uma ilustração. É a seguinte, né? Se tivermos uma superfície e acima dessa superfície tivermos um corpo de massa m, a uma certa altura H, né, interagindo com o campo gravitacional, temos aqui então uma situação que vai haver uma energia potencial gravitacional. Energia potencial por quê? Porque é uma energia que esse corpo ainda vai ganhar depois que ser liberado e começar a cair, certo? E gravitacional porque é devido ao campo gravitacional, mas vai principalmente depender de altura, certo? Quanto a energia cinética depende de velocidade, né? Então eu posso pensar simplesmente num corpo de massa m se deslocando com uma certa velocidade v. Vai ter uma energia cinética, ok? E, por final, a energia potencial elástica, EPE, é igual a kx ao quadrado sobre 2. O que é cada um desses termos aqui? Bem, K é a chamada constante elástica, tá?
que basicamente vai ser dado em newtons por metro, né? A constante elástica vai ser uma grandeza que vai me dizer o quão fácil ou difícil é de um corpo ser deformado, e x é a própria deformação, medida em metros, né? Um exemplo aqui para ilustrar isso seria o seguinte: temos aqui uma situação de antes e depois, tá? Uma mola, pois a potencial elástica, como o próprio nome já diz, vai ser, só terminar de desenhar, vai ser relacionada a corpos elásticos. Mas bem, vemos que tem um bloco de massa M numa certa posição inicial, e esse bloco é deslocado de forma que a mola que está preso nele e na parede sofra uma extensão. Essa extensão que ela sofre é o que a gente chama de deformação. É o quanto eu estiquei a mola. Só que eu posso pensar isso tudo no antes quanto no depois. Eu posso pensar na mola sendo tanto estendida como comprimida. Neste caso eu vou usar simplesmente, né, sem me importar com o sinal, só o quanto comprimiu ou o quanto estendeu. E esticar, chamada constante elástica, vai ser um valor que depende da mola. É como se fosse, vamos dizer assim, cada corpo tem a sua massa. Cada mola vai ter a sua constante elástica, certo? Daí essa extensão vai nos dar, né, o quê? A deformação que essa mola sofre. Lembrando, essa deformação é apresentada em metros, esse K newtons por metro, certo? Então, cuidado com as unidades, né? Muitas questões acabam aparecendo em centímetros essa deformação. Mas aí lembrando que se eu quero de centímetros passar para metros, eu tenho ou fazer uma divisão por 100, ou eu posso multiplicar por 10 na menos 2. É uma das duas opções que eu tenho, né? Certo? E bem, o que é a energia mecânica? A energia mecânica é nada mais do que a soma de todas essas energias. Claro, podendo ter ou não uma ou outra, né? Eu posso ter sistemas, situações, onde eu vou ter um corpo com uma certa velocidade a uma certa altura, mas não ter nenhuma mola sendo comprimida ou estendida ali. Então eu posso considerar um deles zero. Mas a energia mecânica em si é nada mais do que o sistema que contenha todas essas energias aqui que nós estamos trabalhando. É como se fosse uma espécie de energia total, mas a gente chama de energia mecânica, ok? Então, o que eu vou ter aqui, na verdade, né? Energia mecânica é nada mais do que essas três aqui, certo? Bem, alguns exemplos, tá? Para a gente trabalhar a questão da conservação, né? Que é como vai aparecer realmente essas energias nas questões de vestibulares, certo? Mas qual é a ideia da conservação da energia? Não é um cálculo muito difícil, mas conservação de energia ou de energia mecânica vai basicamente me dizer o seguinte, que a energia mecânica final de um sistema pode ser igual à energia mecânica inicial deste mesmo sistema, se eu não tiver aqui, né, forças dissipativas, ou seja, um sistema conservativo, um sistema fechado, isolado, né? Então eu posso utilizar a ideia da conservação da energia. Final é igual ao inicial, que é a energia mecânica final inicial, essas três finais, essas três iniciais. Pode ser escrito dessa forma, ou pode ser escrito assim, que a variação da energia mecânica é zero. Na verdade, uma vai remeter à outra, porque o que é a variação? Final menos inicial. Se elas são iguais, a diferença vai dar zero, né? Certo? Que é como pode aparecer. Bem, como é que nós podemos trabalhar isso? Certo? Usar um exemplo bem
clássico de como isso pode aparecer, certo? Vamos supor o seguinte, eu tenho uma esfera, uma pequena esfera, que está situada a uma certa altura H de uma superfície, ok? Livre de forças dissipativas. Essa esfera vai ser solta a partir do repouso e vai se deslocar, né, nesse plano inclinado. Vai se deslocar para baixo, chegando no ponto mais baixo ali com uma certa velocidade. E a questão ali, uma questão clássica, é pedir que velocidade é essa em termos de altura e aceleração gravitacional G. Pede nem valor, às vezes pede só uma expressão mesmo. Como é que nós podemos trabalhar isso? Bem, primeiramente, eu vejo que aqui é a minha situação final e aqui é a minha situação inicial. Certo? Bem, se eu for pensar na situação final, primeiramente, eu vejo que na situação final, o que eu vou ter aqui é uma energia cinética. Devido ao quê? Devido à velocidade, certo? Como a nossa altura de referência é esta aqui, e ele está no ponto zero, no ponto mais baixo, eu posso desconsiderar a potencial gravitacional, porque teria que ter altura para ela aparecer. E a energia potencial elástica, como não tem a mola, também não vou precisar ter. Então, posso colocar zero nesses dois. Energia cinética. Na situação inicial, como está no repouso, não tem energia cinética. Mas, devido à altura, eu tenho potencial gravitacional. Certo? Então, o que a ideia da conservação da energia mecânica me traz? De que essa energia potencial gravitacional que eu tenho aqui no início, ele vai, na verdade, ser transformada em energia cinética aqui no final. Claro, poderíamos fazer isso através do MRUV, com a questão da gravidade e tudo mais, mas essa é uma outra forma que a gente desconsidera essa questão de para onde é que está indo. Pega só o início e o fim e acabou, né? Então, essa energia potencial gravitacional que eu tenho aqui, ele vai ser, vamos dizer assim, convertido, transformado em energia cinética, esse processo de transformação, certo? Então, com isso, eu posso aplicar essa ideia, né? A ideia da conservação da energia mecânica. Bem, a energia mecânica final que nós temos aqui é nada mais do que uma energia cinética final. Mas ela é igual à energia mecânica inicial. Mas o que eu tenho no início? Potencial gravitacional, né? Então veja que não tem uma fórmula para energia mecânica. A energia mecânica é a soma disso tudo. Mas onde é que eu uso ela? Para eu conseguir igualar as expressões de energias que eu tenho, né? Nesse caso eu tenho uma cinética aqui no fim e eu tenho uma potencial lá no início. Então, igualando essas duas, eu consigo ter uma relação, né, a partir da ideia da conservação. Bem, conhecendo essas expressões, eu teria o seguinte: mv ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Né? Como eu estou querendo descobrir a velocidade, olha o que eu posso fazer aqui agora, né? Simplesmente, como eu tenho massa dos dois lados, eu posso simplificar. Certo? Vai ter vezes que não vai ter como simplificar? Sim, vai. Mas aqui é um caso que dá para simplificar, né? Um artifício matemático. Este 2 divide, eu posso passar multiplicando. Eu teria que v ao quadrado igual a 2m, 2gh. Como esse v está ao quadrado, bem, para isolar deixando só v, passo fazendo raiz. Então, teria essa expressão aqui, por exemplo, né, de que a velocidade no ponto mais baixo de uma ladeira, de um plano inclinado, certo? Vai depender da gravidade e da altura desse plano, pensando na conservação de energia. E independendo do quê? Independendo do caminho que ele segue.
certo? Eu poderia ter a rampa de qualquer outro jeito, mas dessa forma aqui, eu consigo muito bem, né, determinar a velocidade só pensando nos momentos inicial e final. Então aqui um exemplo trabalhando com energia mecânica, tem outros exemplos aqui, mas bem, tem uma lista de exercícios na descrição do vídeo, vocês podem acessar. E para ver mais questões disso aqui, tem uma playlist ali de questões resolvidas com energia mecânica, conservação de energia mecânica, que vocês podem acessar, certo? Para ver, para tentar ver a resolução aí, tem bastante questões. Certo, pessoal? E bem, da aula era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, certo? E bem, se eu ajudei, peço que compartilhe, se inscreva, curta o vídeo e desejo a vocês bons estudos e até a próxima!